Desenhos são uma das formas de artes mais incríveis já criadas. Especificamente, falando sobre o mundo das tirinhas e dos desenhos animados, que nas décadas de 1920 e 1930 tiveram um momento de grande inovação e crescimento na cultura pop. No começo do século XX, os quadrinhos eram publicados principalmente em jornais, para agir como uma forma de entretenimento rápido e acessível a toda a população. As tirinhas dominavam as casas do mundo todo com histórias curtas e humorísticas. Foi nessa época que surgiram personagens icônicos que modelaram as animações e os quadrinhos que nós conhecemos até os dias de hoje. Se você, assim como eu, foi um vestibulando na sua época de jovem, você fez cursinho por pelo menos um ano ali, você conhece e ama muito a Mafalda. Ou se pá, você tem pavor dela, porque as perguntas da Mafalda eram difíceis pra caramba, sempre tinha pegadinha. A gente ia achando que ia ser uma pergunta de história em quadrinhos fácil, era nada. E em 1929 estreou um desses personagens icônicos, o marinheiro Popeye. Roubando totalmente a cena no jornal New York Evening, Popeye era um marinheiro durão, com um jeito rude, mas com coração de ouro. E ele se destacou pela sua força sobre-humana, seus olhos fechados, seu jeito de falar e frases icônicas, como a famosa I am what I am, e também That's what I am. E com esse sucesso estrondoso, não demorou muito pro Popeye migrar pro âmbito das animações. E assim, na década de 30, com o surgimento eminente de outras grandes animações como Mickey Mouse e seus porquinhos, o Popeye embarcou nessa e ganhou seu espaço nas telinhas. E então, em 1933, o Popeye fez a sua estreia em um desenho animado que era um curta da Betty Boop, intitulado Popeye the Sailor, ou traduzido para português, Popeye Marinheiro. E como vocês já sabem, o resto é história. Esse personagem foi um sucesso mundial, que com o tempo foi aperfeiçoando ainda mais a sua própria lore e a trama. Foi então que começaram a usar o espinafre como arma secreta do personagem e também era uma forma divertida de incentivar a criançada a comer legumes. Além de ser um desenho bem fora da curva, com suas brigas e violência explícita que todo menino adorava. Eles introduziram também a Olivia Palito, o Brutus, o Gugu e Dudu, entre outros personagens. E assim, o tempo passou e segundo as leis de direitos autorais dos Estados Unidos, que dura mais ou menos ali uns 95 anos, esse personagem caiu em domínio público. Isso significa que qualquer pessoa do mundo pode usar livremente a sua versão mais antiga, sem precisar pedir permissão ou até pagar alguma coisa para King's Feature Syndicate, que até hoje ainda é a detentora dos direitos autorais da versão mais recente do Popeye. E caso vocês não saibam, a instituição Cinema Trash são os urubus. Os caras estão sempre ali esperando o bicho morrer pra atacar a carniça. Foi assim com o ursinho Pooh Sangue Mel, foi assim com Mickey Mouse antigo em preto e branco e não seria diferente com Popeye. Então 2025 que aguarde, porque nós estamos em abril e já tiveram 2 filmes do Popeye de terror. Provavelmente vai ter muito mais coisa por aí. Primeiro nós tivemos o Popeye's Vengeance, que na moral parece ser uma grande bosta. Eu nem tive coragem de assistir isso daqui. E o que nós vamos falar hoje, Popeye the Sailor Man, que só de olhar para essas imagens já me despertou um interesse absurdo, obviamente pela caracterização trash, que eu adoro. Então não teve outra, né? Eu liguei pros Vingadores do mundo trash, vulgo Rodrigo e Letícia, que sempre me acompanham quando a gente vai assistir esse tipo de atrocidade. E assim nós vimos Popeye the Slayer Man. E eu devo dizer, eu não estava preparado pro que eu vi. Então hoje eu venho como um bom samaritano para contar a história desse filme, para que assim você não tenha que perder 1h30 da sua vida assistindo ele. Até porque, além do tempo, é pouco, mas além do tempo, esse filme foi dificílimo de achar. Juro, a gente teve que ir nos confins da internet para poder assistir um filme de terror do Popeye, velho. Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos, que nós vamos falar de Popeye the Slayer Man. E eu já volto, eu vou pegar uma água. E como eu sei que isso é chato pra quem tá assistindo e geralmente dispersa muitas pessoas do conteúdo, hoje eu vou ser bem breve. Você tem 5 tarefas bem simples pra fazer: se inscrever no canal, marcar o sininho, curtir e compartilhar com seus amigos e apoiar o canal através do LivePix. E se você quiser fazer um bônus, tem a sexta, que é me seguir nas redes vizinhas. Valeu, é nóis, tamo junto. Lançado em 2025 e dirigido por Robert Michael Ryan, que obviamente não fez mais nada fora este filme. Pra vocês terem noção, o projeto mais relevante da carreira desse maluco é Bonecas Assassinas, tá ligado? É tipo um genérico do Chuck, ou do original Dolls. E se eu não me engano tem mais de um filme chamado Dolls, eu acho que também tem um do Mark Polania. E não é desse que a gente tá falando, é outro. E a propósito, ele nem é diretor, ele é tipo um assistente de direção ali. Então tipo, o maluco não tem carreira. Mano, na moral, eu passei um monte de desinformação
aqui. Mas também é difícil, pô. Existem 3 filmes chamados Dolls. Nós temos o Dolls, que para o português foi traduzido como Bonecas Macabras, de 1987, dirigido pelo Stuart Gordon, que inclusive é da Empire Pictures. Então, um filme do Charles Manson, mais um. Tem o Dolls de 2019, que é dirigido pelo Quile Carvin, e que por sinal é o único filme que esse diretor dirigiu na vida dele. Deve ser um filme muito underground, ele não tem nem 90 minutos. E tem o The Doll, que é do Rock Soraya, eu confundi com Mark Polania. Mark Polania é o cara que faz filme de tubarão. E protagonizado por Helena Juliano e o Sean Michael Conway, um ator tão conhecido que o maluco tem 2.000 seguidores no Instagram. Tipo assim, eu conheço pessoas da minha época de escola que tem mais de 2.000 seguidores no Instagram. E eu nem tô falando de gente famosa ou sequer conhecida. As pessoas só têm mesmo. 2.000 seguidores não é nada. Isso porque o maluco é um ator de um filme que, tipo assim, eu tô do outro lado do mundo e eu assisti. Do outro lado do mundo, não. Mas bem longe dele. Apesar de que eu devo ter sido uma das únicas 10 pessoas do Brasil que assistiu esse filme, mas enfim. Inclusive, esse cara me lembra muito o Timothy Balme, o protagonista do Brain Dead, o Fome Animal do Peter Jackson. E é a segunda vez que eu tô falando desse filme aqui, recentemente, hein? Tem vídeo no canal, acho que você deveria ir lá ver. Então é isso. Filme de terror do Popeye. Você muito provavelmente tá esperando eu falar de mais uma atrocidade cinematográfica, do nível que deve provocar dor nos olhos e aterrorizar até o mais bravo dos homens. Mas e se eu chegar pra vocês e falar que não é isso? Seria muito difícil de acreditar? Pois é. Isso daqui é um bom filme de terror do Popeye. Mas conforme nós vamos adentrando a trama, eu vou explicar melhor isso daqui, não se preocupa. A propósito, nesse final de semana eu assisti 4 filmes, sendo eles o seguinte: Mouse Trap, Uma Chamada Perdida, O Exame e o filme de terror do Popeye. E o filme do Popeye é de longe o melhor que eu assisti, assim ó, by far dos 4. Na verdade, com esse tanto de atrocidade, é até difícil de acreditar, mas o The Exam, que era pra ser o filme mais, tipo, normal ali, foi o pior. Na moral, eu até me sinto mal de estar falando sobre esse filme aqui. Esse filme é nota meio, assim ó, lixo. E eu me diverti muito assistindo Mouse Trap. Na verdade, eu tenho uma opinião muito diferente da maioria dos canais de opinião de cinema que eu vi que fizeram um vídeo sobre, mas isso aí é palco pra outro vídeo, depois a gente fala sobre isso. A propósito, aí vai uma dica do Tebas, assim ó, de graça no meio do vídeo. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de filme, ou você é uma pessoa que tem curiosidade de assistir esse tipo de coisa, tipo Mouse Trap, Popeye the Slayer Man, mas você não tem coragem de assistir porque você acha que vai ser um negócio muito ruim, que provavelmente vai ser, procura um amigo pra assistir com você. 1, 2, 3 amigos, um grupo de amigos, vai melhorar muito a sua experiência. Mas vamos começar a trama antes que eu me perca aqui nos meus devaneios. Popeye the Slayer Man. Já tem um trocadilho interessante aí no título, né? Porque Slayer Man seria tipo o matador, enquanto que o original é Popeye the Sailor Man, que é tipo o marinheiro. Então, na língua original, nos Estados Unidos, na inglês, ele já tem uma brincadeira aí, um jogo de palavras. O filme se abre com uma cena de assassinato inicial nos moldes do Pânico, mas obviamente muito mais escaralhado e escrachado, trazendo um pouco do tom do que o filme vai ser. Ele já abre, pá, jogando na sua cara assim, ó, isso aqui é o que você vai assistir, ou será que não? E nessa cena, o Popeye mata 2 caras que estão tentando abusar de uma moça, assim como todo bom cavalheiro faria. E eu devo te dizer, esse filme tem fortes inspirações em Terrifier. E você nem precisa ser um dodói da cabeça igual eu, que acha Terrifier foda, pra conhecer o palhaço Art. Conhecido pelo seu gore brutal e cenas de violência tão gráficas e explícitas que fizeram as pessoas que assistiram no cinema passar mal e ter que sair da sessão. E não é só no gore e nos efeitos práticos grotescos que o Slayer Man se inspira no Terrifier, mas até a paleta de cores é parecida com a do Terrifier. Mano, é bizarro, mas de cara isso foi uma das primeiras coisas que eu consegui perceber. Em seguida, nós conhecemos o Dexter, um nerdola que faz faculdade de cinema e é um cara meio retraído, tem problemas de dificuldades sociais, de se relacionar com outras pessoas, principalmente com relacionamentos amorosos. Ele não consegue falar muito bem com mulher, é isso. E ele tá afim de gravar um documentário indie nas docas da cidade, pois lá existe uma lenda de um cara chamado Sailor Man, que habita por ali e ataca todos que invadem o seu espaço. E pra gravar esse documentário, ele chama a Lisa, sua melhor amiga de infância, e o carinha que ela tá afim, porque assim, ele tá fazendo uma boa ali, tá dando uma de cupido, chamando o cara pra mina poder, né, tá ligado? Um flirtzinho no meio da produção do filme, foi por isso que ele chamou o maluco. A Kate, outra amiga dele, que trabalha num bar, próximo da faculdade, e que por sinal é uma personagem muito legal, muito fofa, mas que infelizmente ela sofre nas mãos do namorado abusivo dela. E principalmente a Olivia. Sim, Olivia.
Uma moça por quem ele é apaixonado e que chegou na faculdade há pouco tempo. Ela não morava na região e é uma mulher que tem um passado meio nebuloso, a galera não sabe muito bem a história dela e ela mesma não se propõe a explicar pra galera sobre as coisas que ela já viveu, quem ela é, como ela chegou ali. Mas pra esquecer os seus problemas, e ela acha o Dexter fofinho, ela aceita o convite e ela vai lá. Ela vai gravar com ele esse documentário indie. E essa apresentação é passada pra gente de uma forma bem decente, tá? Como eu disse, eu assisti Mousetrap, The Exam e Uma Chamada Perdida desse mesmo final de semana. E meu Deus, sabe aquelas produções amadoras? Mas amadoras mesmo, feitas por estudantes de cinema que nem dinheiro tem? Esse é o caso do Mousetrap e do The Exam. Uma Chamada Perdida é pior até se bobear, mas tipo assim, não é o caso dele, não parece um filme amador. Principalmente o The Exam. Mano, que filme sem alma, cara. Totalmente genérico e monótono. Não consegue construir um pingo de tensão no espectador. E por sinal, numa trama que exigia isso, que tivesse tensão. Com atores que mais parecem robôs sem emoções e uma direção sem nem uma gota de inventividade. Eu acho que o diretor colocou uma câmera posicionada em cima de um tripé e falou, é isso, vai ficar desse jeito. E no máximo que ele faz é dar um zoom pra colocar plano detalhe. E em contrapartida, Popeye sabe muito bem o que ele tá fazendo. O diretor, por incrível que pareça, como eu disse pra você, é um cara que não fez nada, entende de cinema! O maluco usa diversos ângulos diferentes pra causar diversos tipos de emoções em você. E é algo que pessoas normais não vão reparar quando tá assistindo o filme. Até porque é o certo, a gente não tem que reparar nesse tipo de aspecto. Mas é uma coisa que, tipo, eu acabo reparando. Ainda mais depois de ter assistido The Exam, que como eu disse, é uma câmera parada no mesmo plano. Aqui ele usa plano geral pra mostrar o nerd na escola, um plano americano pra cenas de narrativa, plano detalhe pra dar ênfase no machucado da menina, sem ter que usar diálogos explícitos pra mostrar que o namorado dela é abusivo, que ele tá machucando ela. Mas ao mesmo tempo, não usa plano detalhe nas cenas de gore, porque ele sabe que os efeitos práticos são muito ruins e que ele tem que disfarçar isso com uma direção decente, plano contra plano, plano sequência, enfim, vários tipos de ângulos de câmera que causam diversos tipos de emoção. Não é uma câmera parada estática. O cara sabe o que ele tá fazendo. E isso é muito surpreendente vindo de um filme de terror do Popeye. Saber que a pessoa que estava ali por trás do projeto entende de conceitos de cinema. Toda essa cena inicial é feita de forma super sucinta e objetiva, sem ter que abusar de estereótipos idiotas para explicar as motivações e as características dos personagens. Algo totalmente que filmes desse naipe fazem, vide Mousetrap. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que o filme do Popeye parece um filme de verdade. Ele não é uma experiência que quando você bate o olho no filme, você sabe que tá assistindo um projeto de baixo orçamento. Que é exatamente o que você sente quando você tá assistindo, por exemplo, Hellboy ou Homem Torto. Ele disfarça muito bem os seus problemas com boas escolhas. Seja de narrativa, de direção, de roteirização e às vezes até com escolhas estéticas. É bizarro, mas o filme de terror do Popeye não é ruim. E além desse nicho dos mocinhos que estão indo gravar o filme, existem mais dois que vale a pena a gente citar. Nós temos o nicho do Joey, que é o namorado abusivo da Kate, que é um maluco que claramente teve probleminhas de abandono na infância, não soube resolver isso aqui com terapia e fica externalizando seus problemas dentro dos seus relacionamentos amorosos. Além de ser um maluco super cabeça fraca, ele tem um amigo, o Jesse, que vive fazendo a cabeça dele. A Kate e o Dex são amigos, algo super normal. E esse menor fica na cabeça do Joey dizendo, ai, ele é homem e ela é mulher, você acha que eles são amigos mesmo? Não existe amizade entre homem e mulher. Ele chamou ela pra gravar um documentário. O que você acha que eles vão fazer lá? Eles vão transar, você tá sendo traído. E pior, o babaca do Joey cai na pilha. Ele acredita nessas merdas. Além disso, nós temos outro amigo, o Terry, super relevante, né? Que é um mente fraca. Na verdade, o que parece é que ele é mais isentão mesmo. É um cara solitário que provavelmente não conseguiu achar um outro núcleo de amigos que gostasse dele e acabou se afeiçoando com essa galera aqui. Mas a real é que ele é totalmente diferente deles. Ele não quer ser um bully, ele nem gosta das atitudes que o Jesse faz, que o Joey faz. Mas ainda assim, ele anda com os caras, tem medo de ir contra as opiniões dele. É uma pena, né? Mas infelizmente é um personagem bem real. E o último núcleo é o do Lex, que é um cara que além de ser dono de uma fábrica antiga da cidade, também é dono de um jornal local e acabou de adquirir essa doca, na qual a galera tá indo gravar esse filme. E ele tá muito afim de demolir esse local. Na verdade, já tá programado. Ele vai demolir no dia seguinte a qual o filme está se passando. Então a turma tem pouco tempo pra gravar o seu filme. Por consequência, eles saem da faculdade e meio que já vão direto pra lá. O que é uma boa desculpa pro filme se passar em um espaço curto de tempo. Tipo, eu não ironicamente acho que assim como o filme se passa em tipo assim, mais ou menos um dia, talvez 48 horas no máximo,
mesmo. Ele também, o filme real, foi gravado em mais ou menos esse tempo. Então, tipo, as coisas conversam de uma forma muito boa. E é exatamente isso que eu tô falando sobre saber driblar os problemas de baixo orçamento com boas escolhas. Enfim, e como eu disse, tudo acontece de forma bem objetiva. Lá pros 40 minutos de filme, a galera já tá nas docas gravando. E é engraçado que, tipo assim, o Popeye, ele é meio gentleman aqui. Tanto que na cena inicial, não mostra ele matando a mulher, só os abusadores. Mas, infelizmente, tem uma cena aqui que ele se perde. A Margot passa no galpão, assistente do Lex, e ela é atacada pelo Popeye. E essa morte em específico, eu acho que só aconteceu pelos mesmos motivos que tem aquela cena do Sexta-feira 13, parte 6, do Jason matando a galera que tava jogando paintball. Que é entreter o público, porque é um filme slash. Nós estamos em 40 minutos de filme, e apesar de eu ter gostado muito do desenvolvimento, a maioria das pessoas veio pra assistir um filme de terror do Popeye, então tem que ter morte. E isso é uma forma de segurar o espectador. Por consequência, eles fizeram isso. Mas é uma cena que eu acho muito descaracterizada do que ele tava construindo. Inclusive, um dos poucos momentos do filme que me incomodou. Não gostei, acho que essa cena não precisava. Mas ele compensa com uma morte brutal e muito da hora. Como eu disse, o filme se inspira muito em Terrifier, então as cenas são bem gráficas e com bastante efeito prático. Na verdade, quase não tem CGI. E após essa cena obrigatória de slasher, nós voltamos pro desenvolvimento dos personagens. E é muito legal que, apesar de sim, ser um slasher genérico de Popeye, o filme tenta se esquivar o tempo todo desse gênero. E também dos clichês dele. Tanto nessa hora, ele começa a desenvolver o romance, tanto do Dex com a Olivia, quanto da Lisa e do Seth. E que, por incrível que pareça, não achei ruim, velho. E assim, o Dex e a Olivia estão ali conversando, vendo uns arquivos escondidos das docas, e eles descobrem um negócio muito importante. A principal fábrica da cidade fechou há 20 anos atrás. E isso sempre foi um mistério que rondou essa cidadezinha, que por sinal nem lembro o nome qual que é. Mas eles acabam achando a resposta. Houve uma contaminação com comida que estava causando infecções neurológicas nas pessoas. E o nome do proprietário dessa fábrica era Lex Alistair. Sim, o cara que comprou a doca. E que também é o dono do jornal, que por sinal encobriu todo esse problema. Então, de uma forma muito inteligente, o filme explica pra gente o que tá acontecendo. Por que tem um Popeye, um cara deformado, assassinando pessoas? Acontece que anos atrás, o Lex Alistair, hoje conhecido como Alistair Holding, estava fazendo experimentos com a comida da cidade. E muitos marinheiros trabalhavam para este cara. Até porque ele é um magnata ricão que controla metade dessa cidadezinha. E em um desses experimentos, eles acabaram fazendo algo com o espinafre, que gerou esse composto químico que mexe nos cérebros das pessoas. Uma pegada bem Resident Evil da vida, né? Experimento biológico ali, mexe com o cérebro, só que não tão agressivo, né? E esse cara, o Popeye, era uma pessoa normal, que tinha uma vida normal, com a sua esposa normal, e que teve uma filha normal, a Olivia Jr. Mas que, após ter sido infectado e ficado totalmente desfigurado, ele fugiu, se refugiando nas docas, longe da civilização, para que assim ele não pudesse machucar ninguém. Porém, ele tem descontroles de raiva devido à infecção do espinafre e ele ataca as pessoas que invadem o seu espaço. E assim, o próprio Lex espalhou pela cidade essa lenda urbana de que tinha um fantasma de um marinheiro vivendo nas docas e que atacava quem entrasse lá. Isso é a trama por trás do filme de terror do Popeye. Cara, existem uns filmes que fazem uns bagulho incrível, velho. Tipo assim, é igual Corrida Mortal. Não precisava daquele contexto tão fabuloso pra fazer um filme de Corrida Mortal, velho. O filme do Popeye tem todo esse contexto. O que era pra ser só uma desculpa esfarrapada pra fazer um slasher ridículo com uma caracterização subvertida de um personagem já pré-estabelecido se torna uma crítica séria a indústrias que exploram pequenas cidades. Além de ser uma ótima releitura à obra original. Até porque, como eu disse pra vocês, o Popeye tinha aquela desculpa do espinafre pra fazer a criançada se alimentar bem, comer legumes, verdura. E isso é sério, tá? Isso é uma das teses que fez o Popeye ser feito. É uma das propostas de criação desse personagem. E aqui é o contrário. O espinafre é o que corrompe a mente dos personagens e faz o Popeye ser esse monstro. E em um momento muito da hora, que não tem diálogo nenhum, não precisa de exposição, nós acompanhamos esse personagem em uma sequência, somado às coisas que os outros personagens já tinham descoberto e falado pra nós, e as reações dele. E assim nós entendemos todo esse subtexto. E maluco, isso é um bagulho muito bom. Isso aqui é um filme sério, que se leva a sério, mas que ao mesmo tempo entende a sua proposta e consegue construir um negócio muito inteligente em cima de uma
gimmick idiota. E é isso que eu quis dizer quando eu falei pra vocês que eu não tava preparado pra o que eu ia ver. Eu não esperava ver um filme bom do Popeye de terror, velho. Achei que eu ia ver uma galhofa, que no máximo do máximo iria me entregar mortes divertidas. E não, eu vi um filme da hora. Um filme na moral, isso é bizarro. Esse filme me lembra muito, inclusive, o Slacks, a calça jeans assassina. Que, é sério, não tem esse preconceito. Não é porque é um filme de calça jeans assassina que ele também é um filme tosco. Ele tem essa tese super idiota, né, que a gente chama de gimmick no mundo do cinema, que é o argumento que constrói o roteiro do filme, que no caso aqui é uma calça jeans assassina, mas em volta disso, ele constrói uma crítica séria de um bagulho foda. E ele consegue sim sustentar uma crítica com argumentos inteligentes em cima dessa idiotice. Meus parabéns, filmes de terror do Popeye. Vocês me surpreenderam. E depois de tudo isso, nós chegamos no arco final, na qual os personagens vão morrendo, porque, apesar de tudo, ainda é um filme slasher. Mas é muito interessante que o Popeye não é um monstro super agressivo que vai matar as pessoas que não merecem. Ele mata os dois amigos do Joey, a Liz e o Seth morrem, mas ele não mata. Não é ele quem constrói a morte deles. Na verdade, eles morrem de uma forma super idiota, que inclusive é um dos outros poucos momentos que eu achei que esse filme se perde demais, uma morte muito besta. E que a propósito ele faz uma rima, porque no começo o Seth e a Lisa estão flertando, e aí o Seth fala pra ela: ah, você sabe como que essa noite vai acabar, né? Com você por cima de mim. E justamente eles morrem um em cima do outro. A mina cai em cima dele, os dois são espetados por uns vergalhões. É muito besta, sério, é muito besta mesmo. E o Popeye nem tem a ver, eles estavam tipo assim, fugindo, caíram e eles morrem. Uma morte muito parecida com Premonição, é bem tosco, é um dos momentos que é bem tosco mesmo. E aí ele faz o que eu achei que o filme ia fazer, que é essa galhofa o tempo todo. Mas não é. A Kate toma um tiro do próprio namorado, o Joey, que é um lixo de pessoa. Ele tava tentando pegar o Popeye, ele acaba atirando na própria namorada e depois ainda deixa ela ali pra morrer, ele vaza, mó medroso, pra ser machão, né, colocar medo em mulher, ele é ótimo, mas pra bater de frente com o Popeye, é um frangote. E aí sobra só o Joey, a Olivia e o Dex. E a propósito, eu não explicitei, mas se você não entendeu ainda, essa Olivia aqui é a Olivia Jr., ela é filha do Popeye. Isso era óbvio, mas por sinal é muito legal. Na real, talvez nem seja tão óbvio, né, tipo, a Olivia Palito no desenho, ela é namorada do Popeye. Então, aqui eles fizeram esse contraponto diferente. A Olivia aqui é filha. E ela e o pai dela se entendem numa cena ali que, por incrível que pareça, consegue ser meio fofinha. O design do Popeye, ele é muito engraçado, velho. Ele me perde um pouco, porque é muito tosco, mas é divertido. O Dex conhece o sogro dele, que por sinal já quebra o braço dele ali, tem uma fratura exposta. Inclusive, é por isso que o nome do vídeo é Conheci o Meu Sogro e Olha no Que Deu, porque tem essa cena. Esse é o momento que eu explodo a mente de vocês. O Popeye mata o Joey numa cena que é muito prazerosa e ele saindo dali. O casal sai dali, a Olivia fala ali pela janela que ela vai voltar pra salvar o pai dela. O Dex tá de boa também, tá afim, né, de entrar nessa família, gostou do sogro dele. O próprio Popeye fica suave do Dex tá namorando com a Olivia. Ele quebrou o braço dele aí porque, tipo assim, desentendimento, acontece. A Kate aparece viva, ufa, que bom. É uma personagem muito fofinha, ela não merecia morrer. E é isso. Termina com o Popeye esmagando a cabeça do Lex. Acho que já ficou clara a minha opinião aqui sobre esse filme, né? Eu não esperava ver um filme genuinamente bom do Popeye de terror. Um filme que entende a sua proposta, abraça ela, subverte a obra original de uma forma super respeitosa. E mesmo que você venha aqui e falar, mas ele tá fazendo um filme de terror de uma obra infantil, como isso pode ser respeitoso, Tebas? Ele é. Ele usa e abusa de todos os elementos do desenho do Popeye de uma forma muito inteligente e carinhosa. Dá pra ver que a galera aqui tava fazendo o bagulho com amor e não só porque o filme entrou em domínio público. O personagem entrou em domínio público, desculpa. Tem o espinafre que eles subvertem, tem a Olivia Palito que eles subvertem, tem o cachimbo do Popeye que eles criam toda uma mística em volta disso, tem as frases de efeito, aprende Dragon Ball Evolution. E é isso. Obviamente não é um filmaço, quem reinventou a sétima arte, nem nada disso. Mas eu acho que ele segura de uma forma bem consistente uma nota 7/6. E isso é de longe muito mais do que eu poderia esperar de um filme de terror do Popeye, velho. Inclusive, se todo esse multiverso que tá saindo aí de filmes subvertidos se inspirassem nesse daqui, eu acho que eu investiria o meu tempo, eu botaria um voto de confiança. Mas não é o que a gente tem, né? Até porque eu acho o Ursinho Pooh Sangue Mel horrível, o Mouse Trap também é uma grande bosta. Divertida? Sim, mas é uma bosta. E em geral, eu não tava nem aí pra essas obras, esses filmes desse multiverso aí que eles estão pegando vários personagens infantis e transformando em filmes de terror. Mas esse daqui me surpreendeu de verdade. A propósito, também tem o filme de terror do Bambi e do Peter Pan que eles já estão armando pra lançar, tipo, esse ano ou ano que vem, velho. Meu Deus do céu, haja merda pela frente. Mas o Popeye é um filme
filme surpreendente. E em todos os seus aspectos, tá? Um diretor inexperiente saber usar sequências cinematográficas é um negócio muito difícil. Os atores também são bons, eu nem entrei nesse mérito, mas tipo assim, nenhum ator aqui parece esses caras que a gente vê nesses outros filmes, The Influencer, Mouse Trapper, assim, o puto, parece uma galera que eles pegaram na rua. Não, as atuações são bem decentes. A Kate é boa, o próprio protagonista, o Dex, ele faz esse nerdão, mas ele consegue construir um personagem incrível e legal. Não tendo o que reclamar, sério mesmo. Inclusive, voltando a falar sobre aspectos técnicos, é muito legal que toda vez que o Popeye vai aparecer, eles não fazem jumpscare, é claro, mas eles colocam um som de barco de fundo, tipo o que acontece no Halloween, quando o Michael Myers aparece e a galera coloca o... Só que aqui eles colocam um som incorporado da temática do Popeye, é tipo um... Ô, na moral, que filminho daorinha, velho, parabéns. As indicações do Tebas. Lógico que eu indico. Na verdade, eu peço que vocês vão assistir, pra vocês entenderem o que eu estou tentando falar. Não é zoeira da minha parte, não é porque eu gosto de trash, esse filme realmente é surpreendente. O filme de terror do Popeye é genuinamente bom. E vejam ele se vocês puderem. É isso, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho e por ter ficado até o final. Isso é muito importante pro vídeo. E se você quiser ajudar no engajamento, deixa o seu like aí, compartilha ele. E é claro, se você é novo, se inscreva no canal se você puder. Muito obrigado, é nóis, tamo junto. Ah, e comam seus legumes.